Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Quero partilhar mais uma vez um breve trecho consigo naquilo que meditamos da palavra de Deus para falarmos dos danos dos falsos ensinos. Nós queremos falar consigo, partilhamos isso porque é importante que nós comecemos a despertar para podermos entender que falsos ensinos são esses. Mas eu hoje só quero lhe falar dos danos que estes falsos ensinos podem causar na sua fé. Primeiro ponto eu queria falar que os falsos ensinos lhe tornam um acusador. Como assim acusador? O irmão vai perguntar ao pastor, mas por que está a dizer acusador? Bem, acusador, porque na verdade, toda vez que alguém adoecer, toda vez que alguém morrer, entende? Por causa do falso ensino, da falsa crença de que o cristão só tem que viver com saúde, que o cristão não pode morrer, que o cristão não pode ter qualquer tipo de enfermidade, porque se tiver uma enfermidade ou porque o Senhor está a lhe castigar ou porque ele cometeu algum pecado, então as pessoas acabam por ter esta postura. Esta é a postura de um falso crente que está sempre achando que se alguém estiver a passar por uma situação de saúde é porque ele cometeu pecado ou porque ele não é verdadeiramente um cristão. Esta são dos grandes danos que o falso evangelho, o falso ensino traz para si. E não só você se torna acusador das outras pessoas, como você torna-se acusador de si mesmo. Por quê? Porque quando você estiver a experimentar uma enfermidade, alguma doença no seu corpo, você vai, por conta dessa situação, vai achar que você está em falta com Deus. E esses falsos mestres, os falsos pastores, te vão incentivar e vão confirmar contigo que realmente você está em falha de alguma coisa. Será uma oportunidade para eles apresentarem uma falsa profecia com relação à tua vida, uma deviação, porque eles querem te aprisionar. Outro aspecto nisto que eu queria chamar a atenção é que, apesar de que Deus irá sempre nos proteger, mas é uma grande mentira achar que o cristão não poderá passar por situações de saúde e que mesmo neste momento que nós estamos a vivenciar, se por acaso algum dos amados, como já vimos algumas postagens de alguns cristãos que já, por exemplo, contraíram o coronavírus, não é? Foram fazer diagnóstico e no teste do Covid-19 eles estão infectados. Nós podemos orar sim para essas pessoas, vamos interceder e o que nós queremos é que estas pessoas realmente sejam curadas, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos guardará. Mas se por acaso, porque Deus é eterno, é soberano, se por acaso o Senhor não curar essas pessoas, nós vamos dizer que esta pessoa está em falha com Deus, ou que Deus falhou, ou que Deus não é amor como a gente pensa que Ele é. Então, é esta a deformação que o falso ensino traz para muitas pessoas e as pessoas precisam despertar acerca disso. O falso ensino também faz-nos crer que se você tiver alguma situação de aperto financeiro é porque você não está bem com Deus ou porque você não deu ofertas na igreja ou o falso dízimo que se pratica. Isto também é uma mentira. O falso ensino também faz crer que se alguém é pobre excessivamente e participa na igreja e convive no seio cristão, é porque ele está em falta com Deus ou porque vive alguma vida de pecado ou então porque ele na verdade não está a levar as coisas sérias com Deus. Este é o dano do falso evangelho. Os falsos ensinos também fazem crer que se você tiver com problema de emprego, não consegue um emprego, é porque você está em falha com Deus, porque você falhou em alguma coisa, porque você não está a cumprir ou porque você não leva Deus a sério. O falso ensino também faz crer
que se você excessivamente, já falei, excessivamente pobre, ou então você tinha uma posição e empobreceu, é porque Deus lhe está a castigar, ou então porque Deus achou falha em ti e Deus é que está a lhe retirar porque você não tem uma comunhão com Ele. Tudo isso que eu mencionei agora aqui são os danos do falso ensino que se deu à igreja. É o estado do coração de um falso cristão em julgar as outras pessoas e em julgar a sua própria vida. Porque, na verdade, tudo que eu acabei de mencionar e muito mais ainda são ensinamentos totalmente ao contrário à palavra de Deus. Aleluia. Eu diria que o falso ensino causou tantos danos no seio dos cristãos e no seio da igreja, ao ponto de não preparar a igreja para momentos como esse que estamos a viver. O falso ensino deixou estes irmãos no estado que estão agora. Os irmãos que estão ansiosos, que nem sequer conseguem perceber ou entender o momento que estamos a vivenciar. Estão tão preocupados, tão ansiosos quanto o mundo está. Por quê? Porque ele não sabe o que será daqui em diante. Ele não sabe se isto são sinais, se realmente Deus é que está a fazer. Ele não consegue compreender o momento que estamos a vivenciar. Isto é responsabilidade dos falsos ensinos, dos falsos profetas, falsos pastores e dos falsos mestres. Porque eles sempre ensinaram-te que você não devia passar por qualquer dificuldade que fosse. Porque se você estiver a passar por alguma dificuldade, é porque você está em falha com Deus. Então, ou porque você não é um bom dizimista, não é um bom contribuinte, ou porque não estás a levar uma relação séria com Deus Altíssimo. O falso ensino não preparou a igreja para passar em tribulação nenhuma. O falso ensino não preparou a igreja para manter a fé, mesmo em meio das circunstâncias, mesmo em meios de problema. O falso ensino deixou uma igreja que está maleável a seguir o caminho largo da perdição. O falso ensino preparou cristãos ou membros e fiéis prontos a aceitarem a nova ordem mundial. O falso ensino deixou os corações de cristãos ou fiéis prontos a aceitarem facilmente para aceitarem o anticristo. O falso ensino não nos preparou para dias como estamos a vivenciar agora, porque na verdade este é apenas o princípio das dores. É o falso ensino que veio ensinar o arrebatamento antes da tribulação. Por quê? Porque o falso ensino ensina que tudo que Deus não pode deixar o seu povo passar por meio de nenhum e qualquer que seja o sofrimento. Por quê? Porque o falso profeta, o falso mestre, o falso pastor, eles não entendem qual é a purificação que tem nas vicissitudes, nos problemas, nas tribulações. Porque o que Deus quer muitas das vezes aprimorar é a fé de um cristão. O que Deus muitas das vezes quer fazer é te livrar vamos dizer, da tua falta de fé para te levar a um sentido mais espiritual, mais forte. E Deus muitas das vezes não vai se importar com a tua riqueza, com os teus bens materiais, como vimos, fez com muito dos precursores da Bíblia Sagrada, para que simplesmente você deposite toda a tua confiança a Ele. Que você simplesmente torna-se dependente do Deus Altíssimo. Aleluia. Então, é necessário que nós voltemos à fé genuína de Deus. Voltemos ao Evangelho da verdade. Voltemos à prática do amor, à prática do Evangelho da verdade, aonde nós depositamos completamente toda a nossa fé no Senhor. Porque o falso ensino te ensinou que o reino da terra é a promessa do Senhor que nós iríamos ganhar o mundo e íamos dominar o mundo.
Isto é uma mentira, é uma heresia. Nós não estamos aqui para ganhar o mundo e nem para dominar o mundo. O único nosso domínio é o domínio pela fé, para que nós estamos aqui neste mundo, podemos testemunhar e sermos luminares no meio de uma geração perversa, para provarmos ao mundo que realmente o Senhor, a sua palavra, o seu reino vindouro, a sua promessa é verdadeira. Que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o falso ensino não trouxe melhorias para a igreja. O falso ensino veio, na verdade, desestabilizar a igreja de Cristo, para que a igreja siga o mesmo caminho que o mundo segue. Este evangelho da prosperidade teve tremendos impactos negativos na vida da igreja. Hoje temos essa igreja que temos aqui, que é uma igreja que não está totalmente dependente de Deus, é uma igreja que está a questionar tudo, vive na mesma ansiedade que o mundo está a viver. É uma igreja que não está preparada a ser levada ao cativeiro, uma igreja que não está preparada a passar por sofrimento, mas em meio de todas essas situações, ela permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Porque, na verdade, a igreja não está a ler a Bíblia Sagrada. Porque nós temos que perceber que se lemos a partir do Velho Testamento, os precursores da Bíblia Sagrada, até chegarmos ao Novo, vamos compreender que houve reafirmação dos mandamentos de Deus no Novo Testamento. E a história toda, esse passado histórico da Bíblia Sagrada, dos santos profetas, até Jesus Cristo, elas servem para nos ensinar quem é Deus e como Ele age. E no Novo Testamento, Deus mostra como será a reação ou como Deus vai agir na nova aliança. Mas nesta nova aliança, a igreja esqueceu-se que os apóstolos foram perseguidos, que os apóstolos passaram por tribulação, que os apóstolos todos foram martirizados. Por isso, há um novo evangelho, um evangelho mais conformista, um evangelho mais conivente com todas as coisas do mundo. E esse evangelho é o falso evangelho que Jesus Cristo nos anunciou e nos alertou para que nós prestássemos atenção quando tivessem a surgir em cena os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres da palavra de Deus, que iriam introduzir heresias dissimuladoras para desviar os adormecidos. Então, irmão, eu hoje estou aqui para chamar-te a atenção sobre essas coisas e você refletir, porque diante de toda essa situação, se o amado não despertar do que Deus quer trazer para a igreja, do que Deus quer que a igreja, o que é realmente o objetivo de Deus, que quer que a igreja se levante para poder seguir o evangelho da verdade e buscar a verdade, para se firmar na rocha, então acho que já não terá solução, ou vai ser muito difícil para tu perceberes daqui em diante. Porque realmente o momento que estamos a vivenciar é a exposição do evangelho da mentira, o quanto esse evangelho não te preparou em fé, não te ensinou a verdade para que tu permanecesses firme na fé em Cristo Jesus. Amém? O cristão de hoje não quer morrer. O cristão de hoje, quando ouve falar da morte, ele acha que a morte é o fim. Então é um falso evangelho que lhe foi ensinado. Aleluia? É o falso evangelho que lhe foi ensinado. Porque a palavra de Deus, quando diz que a morte já não tem domínio sobre nós, é a verdade. A morte já não tem domínio sobre nós. Ainda que nós morramos, mas a morte, como juízo final, não tem efeito naquele que morre em Cristo Jesus. Então vamos nos firmar e vamos deixar de ter esse espírito egoísta e julgador, porque estamos a deixar mal aos nossos amados, que um ou outro nesse momento pode contrair o seu filho, ele contrair essa peste, essa pandemia que está aí. E começamos logo a acusar, não, este não deve ser cristão, este não. Não, este é o erro. Porque até hoje esta tem sido a postura da igreja. Amados, vamos voltar ao evangelho da verdade. Vamos seguir a verdade de Cristo Jesus. Vamos abandonar essas mentiras. Vamos buscar a palavra de Deus e vamos nos cingir na palavra. Porque o livro do Apocalipse é bem claro e diz que
exige que a igreja seja uma igreja firme, uma igreja corajosa, porque esta igreja que aqui está, se for do nosso tempo, a vinda de Cristo, a igreja passará pela grande tribulação. O arrebatamento é depois da tribulação. Sei que há outras correntes que dizem antes da tribulação a igreja é tirada, mas olhando nos textos bíblicos, não existirá dois arrebatamentos, apenas um. Então, ou um está certo ou outro está errado. Mas pelas provas que ali estão, na Bíblia Sagrada, nós conseguimos ver que a igreja passará pela grande tribulação. Poderá ser a nossa geração, poderá ser a próxima geração, poderá não sei ser mais gerações daqui para em diante, mas isto é a verdade. Então, amado, fuja das falsas doutrinas, porque nesse momento que estamos a passar essas situações, cadê aquele pastor que diz que tem curas milagrosas? Cadê o olho daqueles profetas que costumam enviar que dizem que é milagroso? Cadê os lenços que eles costumavam enviar? Cadê aquelas reuniões de libertação, de curas milagrosas? Porque nesse momento, se existe um pastor que esteja a pregar, eu não estou a dizer que Deus não cura, amado. Não estou a dizer que Deus não cura. Mas eu estou a dizer, para nós prestarmos atenção, os falsos, a doutrina que os falsos andaram a pregar. Porque se ele fez aquelas curas, ou faz aquelas curas, que andou a publicitar, agora é o momento dele pôr isso à prova. Por quê? Porque temos pessoas nos hospitais. Temos irmãos, vamos até dizer, não vai ao mundo, mas vamos dizer, os irmãos que estão a contrair o Covid-19. Os irmãos que têm famílias diretas, como nós, quando saímos para a rua para orar para alguém, se encontramos um irmão cristão e ele disser que a sua mãe, o seu tio está doente, nós também vamos orar para essa, não é verdade? Então, põe em prática. Vão orar para essas pessoas. Aleluia. Eu estou cá a fazer oração. Eu vi irmã em França, outro irmão do Brasil. Então estamos a orar. Que Deus interceda na vida dessas pessoas. Se essa pessoa estivesse próxima aqui, se calhar iríamos lá. Depende da vontade de Deus. Por que não? Porque a cura não depende do pastor, a cura depende de Deus. Mas estes andaram a publicitar que eles são milagreiros. Então, precisamos, o Estado, as nações estão a precisar de vocês. Por que vocês estão a se esconder? Vão fazer os milagres. Levam os lenços e o óleo para livrarem essas pessoas dessa... Não sejam egoístas, para livrar as pessoas que estão ao leito da morte, as pessoas que estão a sofrer. Amém? Então, mais uma vez, isso prova que isto é toda uma enganação. Porque mesmo as vossas igrejas não foram proibidas de não abrir completamente. As igrejas não foram proibidas de não abrir completamente. A igreja pode fazer um culto com 3 pessoas ou 4. Então, se você quer fazer pode fazer uma cruzada milagrosa, de onde as pessoas fazem appointment ou marcam reserva, não é verdade? Fazem um appointment para aparecer e vamos dizer, vou curar 3, 4 pessoas por dia. Eles vêm em horário separado, um vem às 10, o outro vem às 12, outro vem às 13, e você pode curar as pessoas. O pastor, o profeta, fica lá na igreja à espera dessa gente. As pessoas vão vir. Epá, eu fui fazer o teste e me acusou Covid-19. Então vou o profeta ora para mim. Aleluia. Ora para mim. Podes até orar com luva, para não dizer que pronto, tem os trempos, mas não, até as luvas não devias usar. Então essa é a falsidade, amados. Não estou aqui a judiar e não é de Deus que eu estou a fazer, que eu estou a me opor, mas eu estou a me opor contra estes falsos profetas, esses falsos mestres que andaram a enganar a humanidade. Hoje eles estão tão escondidos como um rato que está a fugir à ratoeira. Então, amados, despertem. O Senhor é conosco, o Senhor vem. Busca o evangelho da verdade. O evangelho da prosperidade não faz sentido, porque vê o estado que deixa os nossos corações. Se algumas pessoas estão ansiosas, cristãos, estão ansiosas porque estão a pensar no seu negócio, estão a pensar na vida que levam, na falência que poderão atingir. Por quê? Porque te foram pregando sempre o falso evangelho. Com isso não estou a dizer que os amados, eu digo sempre, não digo que ninguém deva ter. Deus, pela graça, dá e vai continuar a dar. Deus não quer que os seus filhos sofram, mas se tem um a sofrer, o pobre, ele não é pobre porque é pecador. O Senhor ama o pobre, o rico e o abastado. Ele ama todos. Então o evangelho da verdade é assim. Quem tem mais distribui para os outros que não têm. E é isso que é a mensagem que devia ser pregada. E não é esse comércio que se faz com o evangelho que esses homens fazem. Shalom, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Guarde-se, guarde-se, guarde-se. Em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a tua casa, guarde a tua família, guarde os teus entes queridos.
que vos proteja desta pandemia que está passando pela terra. Meu Deus, eu já lhe disse, né, que seja ele feito por homens, pelas teorias de conspiração que vão passando por aí, ou seja ela a própria espada de Deus, Deus está sob controle. Jamais Deus perdeu o controle do universo. Então, não devemos entristecer o nosso coração, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Aleluia, amado, em nome de Jesus.